Bom dia, meus amados, a graça e a paz do Senhor. Eu sou o pastor Rômulo Pereira, da Igreja Batista Palavra da Graça, e hoje nós vamos estudar os Atos dos Apóstolos, capítulo 11, verso 19, que nos diz: Os que tinham sido dispersos por causa da perseguição desencadeada com a morte de Estevão chegaram até a Fenícia, Chipre e Antioquia, anunciando a mensagem apenas aos judeus. Bom, meus amados, nós estudamos nos primeiros capítulos de Atos que houve uma pregação muito intensa do Evangelho em Jerusalém e nas circunvizinhanças, e essa pregação teve uma interrupção. Essa pregação gerou muito ciúme, muito problema, e com isso iniciou-se uma perseguição. Perseguição essa que iniciou com a morte de Estevão, em que inclusive Saulo, futuro apóstolo Paulo, estava presente. Então os cristãos foram dispersos. A partir de Atos capítulo 8, eles foram dispersos porque realmente havia um risco muito grande de morte. Porque os judeus achavam que, matando Jesus, o movimento de Cristo teria finalizado. Mas a pregação muito intensa em Jerusalém e a conversão de milhares de pessoas fez com que os judeus então tomassem uma medida ainda mais radical: matar os discípulos de Jesus. Mataram Estevão, os apóstolos conseguiram se esconder e muitos cristãos tiveram que se afastar de Jerusalém, das regiões próximas, Inclusive para evitar serem mortos, inclusive seguindo a recomendação de Jesus, que Jesus havia dito: se lhes perseguirem em uma cidade, fujam para outra. Porque o evangelho é bem simples, querido. O evangelho segue o bom senso. Ninguém é para ter uma coragem suicida, não é para fazer nada desse tipo de coisa. Não, se te perseguem numa cidade, vão para um outro lugar mais calmo. O próprio Jesus diz que não é para tirarmos pérolas aos porcos. Se uma pessoa não quer ouvir, pelo contrário, até responde com violência, por que arriscar a sua vida? Então parta para outra cidade, sendo isso possível, claro, porque há em alguns momentos da história, alguns locais que nem possível foi, Bom, essa perseguição acabou sendo muito importante, queridos, por incrível que pareça. Porque se vocês se lembram, nos primeiros capítulos de Atos, os apóstolos e os cristãos formaram uma comunidade muito linda, formaram um agrupamento de pessoas muito intenso, muito belo, com pregação, com milagres, com louvor. Então todos queriam ficar juntos. Ninguém queria sair daquele ambiente celestial para ir pregar a palavra em outros locais. Ficaram, na verdade, praticamente acomodados. Estava muito confortável, estava muito cômodo em Jerusalém. Então eles ficaram tranquilos e confortáveis em Jerusalém quando o anúncio de Jesus, o que Jesus havia pedido aos discípulos, era ide e pregai o evangelho a toda criatura. Começando por Jerusalém, sim, depois indo a toda a Judéia, Galiléia, Samaria e até os confins da terra. Mas eles estavam basicamente desobedecendo essa mensagem, esse comando de Jesus, ficando em Jerusalém. Eles não estavam saindo de lá. E essa perseguição, aqui que começou com Estevão, acabou gerando isso, que deveria ter sido algo voluntário, algo do coração deles. A perseguição acabou gerando isso. Fez com que eles se espalhassem. Então veja como a mão de Deus, a providência divina, às vezes nos leva, Quando nós deveríamos ir e não vão, Deus acaba levando eles de outras maneiras, Porque essa mensagem, queridos, veja, não é que como hoje, que está disponível pela internet, por rádios, televisão, por livros, de mil maneiras. Aqui no início não se tinha nada, nem mesmo havia nada escrito, porque os primeiros registros só vieram no ano 55, provavelmente nos primeiros registros do Novo Testamento é a carta de Paulo aos Tessalonicenses, ali em torno do ano 55. Então, nem mesmo livros, cartas tinha para circular. Então, ou as pessoas iam aos locais, às nações, às regiões, ou não se chegava a mensagem. E
quando é um grupo muito pequeno de pessoas, ainda preso a uma cidade só, o risco de extinção dessa mensagem era muito grande. Por isso que Jesus diz, olha, se espalhem, vão adiante para alcançar novas pessoas e para também não correr esse risco de extinção, porque uma perseguição maciça, se o grupo está restrito a um lugar só, corre-se o risco de desaparecer. Então veja a sabedoria do Evangelho sendo estimulada nos discípulos, eles não acabaram seguindo, mas as próprias circunstâncias acabaram levando eles a fazer o que havia sido comandado da parte de Jesus. Então, como Atos 8, verso 4 nos diz, e aqui está repetindo, né? Os que foram dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. Então, essa perseguição que a princípio queria extinguir o evangelho, extinguir a igreja, acabou, na verdade, beneficiando a igreja. Porque essa perseguição fez com que os discípulos se espalhassem e fossem por todas as regiões anunciando a Cristo. Então veja como o mal, queridos, não tem muito poder contra Deus. O mal vai fazer o quê? Que poder o mal tem de deter a palavra de Deus? Deus é Deus. Ele usa até o mal, se for necessário, para triunfar sobre esse próprio mal. Então perseguir, matar, nada disso nunca resolveu. Por quê? Porque, como diz até um antigo cristão, os mártires foram a semente da igreja. A perseguição acabava espalhando as pessoas e dando mais coragem, mais força, mais sentido de união, mais sentido de nós não podemos desistir. O mal se levanta, o bem não pode se calar. Então tentaram aniquilar o evangelho e, na verdade, o que fizeram foi só beneficiá-lo. Bom, nós vemos nesse trecho também que esses cristãos que foram espalhados, eles estavam anunciando a palavra apenas aos judeus. Se vocês se recordam dos versos anteriores, esse foi o grande debate, o grande dilema aqui em Atos 11, se o evangelho deveria ser pregado aos pagãos. E veja que esses cristãos que haviam sido espalhados antes desse debate ocorrer em Jerusalém, eles foram espalhados, o debate só veio depois em Jerusalém, quando esses irmãos já haviam sido dispersos. Então veja como essa concepção era tão arraigada nas pessoas e era uma concepção de todos. E eles foram espalhados e estavam pregando apenas a judeus, mas isso logo mudaria. Meus amados, que Deus lhes abençoe, a graça e a paz do Senhor.